Saúde todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um enorme prazer estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco da palavra de Deus, certo? Meu nome é Valdenísio. Você está no canal Na Mira do Evangelho. Gostaria de compartilhar com os irmãos, está lá em Mateus capítulo 16, fala assim a palavra de Deus. Lá no versículo, só o versículo 13 e 14. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou ao seu discípulo: que diz o povo, seu filho do homem? E eles responderam: uns João Batista, outros Elias, outros algum dos profetas. Olha aqui o versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Versículo 16. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha só. Jesus, irmãos, ele pessoalmente, ele olha para aquela grande multidão e pergunta a ele: quem vós dizeis que eu sou? Muitos responderam: tu és Elias, tu és Jeremias, tu és algum dos profetas. Então, irmãos, quando Jesus perguntou a eles: quem vós dizeis que eu sou? Muitos não souberam responder. O tema dessa mensagem é: quem é Jesus? Então, irmãos, muitos não souberam responder. Tu és Elias? Muitos responderam. Tu és Jeremias? Outros disseram. E outros ficaram neutros, dizendo: tu és algum dos profetas. Mas Jesus agora se vira para os seus, para aqueles na qual ele tinha escolhido. Jesus queria ouvir deles a respeito, qual era a opinião que eles tinham a respeito do Mestre. Jesus se vira agora para o seu discípulo e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, muitos ficava se perguntando: quem é Jesus? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Diz aqui em Mateus 14, irmãos, em Mateus 14, diz que o próprio rei Herodes, ele falou: olha, esse daí é João Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos, porque João, nessa ocasião, já tinha sido morto. Ele é João. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que nele opera forças miraculosas. Então muitos não tinham a certeza de quem era Jesus. Muitos diziam: não, ele é um comelão, um beberrão. É o homem que anda com publicanos e pecadores. Mas eu te pergunto, para você, quem é Jesus? A pergunta: quem é Jesus para você? Eu quero falar para vocês, irmão, primeiramente, a respeito como os discípulos eles apresentam Jesus.
os livros sinóticos, no caso, Mateus, Marcos e Lucas, como eles apresentam Jesus. Para Mateus, Jesus ele é o rei, porque Mateus ele apresenta Jesus como o rei prometido. Para Marcos, Jesus ele é o servo. Para Lucas, Jesus ele é o filho do homem. E para João, Jesus ele é o filho de Deus. Estamos aqui destacando a visão desses 4 homens de Deus, como cada um deles apresenta Jesus. Estamos vendo desses 3, Mateus, que apresenta Jesus como rei, Marcos, que apresenta Jesus como servo, Lucas, que apresenta Jesus como filho do homem, e João, que mostra que ele é filho de Deus. Primeiramente, eu quero falar para vocês uma coisa. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Certo, irmãos? Jesus é Deus. E como Deus, ele não tem um princípio de dias e nem tem fim de existência. Como Deus, Jesus, ele não foi um ser criado. Não. Ele sempre existiu na eternidade. Como Deus, Jesus, ele fez parte da criação de Deus. João 10. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não conheceu. A Bíblia é categórica, apresenta Jesus como Criador do céu e da terra, mas que na qual ele se despojou. Em João 3,16, a Bíblia é categórica e diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus, irmãos, ele se despojou, ele deu o seu Filho. Deus, ele deu o seu Filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, ele se despojou-se de sua glória. A própria Bíblia diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele se despojou-se. Diz a própria palavra de Deus no livro de Filipenses, e sendo ele Deus, não usurpou-se ser igual a Deus, antes por si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou, que deu o nome que está acima de todo nome. Olha só, irmãos. Quer dizer que mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou-se ser igual a Deus. Por isso, irmãos, que Lucas apresenta ele como sendo filho do homem, porque ele despojou-se de sua glória, mesmo ele sendo Deus, irmãos. Ele estava aqui na terra. Como homem, ele foi provado. Como homem, ele foi tentado. Ele foi tentado como homem. Ele venceu a tentação no deserto, ele venceu como homem. Mas em muitas situações, ele agia como Deus. Uma coisa que ele agiu como Deus, por diversas vezes, Jesus ele curava e dizia: estão perdoados os teus pecados. Jesus ele tanto perdoava pecados, que é obra que só Deus pode fazer,
de perdoar, de absolver o condenado. Ele veio nessa finalidade de redimir, de aproximar-se o homem de Deus, o homem que na qual tinha se desviado da sua trajetória, o homem que tinha se desviado da sua caminhada. Ele veio purificar o que estava sujo. Ele veio tirar você de um lamaçal de lodo. Ele veio tirar você dessa vida de pecado. Ele veio mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. Ele venceu o pecado, irmão. Ele pagou o preço pelas nossas vidas. O preço foi pago pelas nossas vidas. Veio como homem, morreu como homem, mas ressuscitou ao terceiro dia. Como Deus, ele venceu a morte. Como Deus, ele ressuscitou. Aleluia. O preço foi pago, irmãos. Como Deus, ele ressuscitou. Então, eu te pergunto, quem é Jesus para você? É aquele que tira o homem da sepultura. É aquele que pega o homem que na qual está extraviado no seu caminho. É aquele que pega o homem que na qual está completamente, vamos falar assim, como um navio sem uma bússola. Está perdido. Ou como um viajante sem um mapa, está perdido. Não sabe qual é o caminho. Muitos ficam se perguntando qual é o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que Jesus falou. Então, irmãos, quem é Jesus para você? Hein? Quero falar para você uma coisa. Jesus é o transformador de vidas. É aquele que veio para transformar a tua vida. É aquele que veio para te dar paz. Jesus é aquele que veio para entrar na tua vida, na vida dos teus, na vida da tua família e mudar a vida do teu filho, para mudar a tua vida. Eu quero falar para você uma coisa: Jesus, ele pode entrar no teu coração, Jesus, ele pode entrar na tua vida e pode transformar a tua vida. Oh, aleluia! Abra a porta do teu coração, queira dar um passo de fé e se despojar. O que temos que fazer é se despojar. Se despojar de quê, irmão Valtenísio? Dos prazeres que na qual nos prende, das coisas substanciais do mundo, das coisas transitórias que na qual prende o homem, e dar o passo de fé. O que é dar um passo de fé, irmão Valtenísio? É você pegar a sua vida. Eu te pergunto, para quem tu tem entregado a tua vida? Tem entregado aos vícios? Tem entregado a tua vida à prostituição? A coisas inconvenientes? Para quem tu tem entregado a tua vida? Tu tem vivido talvez uma vida dissoluta, como filho pródigo que na qual se afastou da casa do pai, como um filho que na qual ele deixou o convívio natural, se distanciou, se afastou, vivendo dissolutamente, pagando o preço pelo seu erro. Eu quero falar para você uma coisa: mesmo que você tenha se desviado da sua trajetória, mesmo que você tenha se desviado da sua caminhada, Jesus, ele nunca esqueceu de você. Assim como aquele filho pródigo,
ele se conscientizou, ele diz, tantos trabalhadores têm na casa do meu pai comida com abundância, e eu padeço fome, levantar-me-ei, irei até o meu pai, dizendo, pai, pequei contra ti diante do céu, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele foi acolhido, ele foi recebido, recebeu vestes novas, recebeu um anel no dedo, uma autoridade, foi reconstituída. Eu quero falar para você uma coisa, assim é Jesus, ele faz na vida do homem. Lembra-te aonde caíste, se arrependa-te, volta para ele, porque Jesus ele é o transformador de vidas, é aquele que transforma a tua vida da perdição, é aquele que entra no teu coração, na vida dos teus, na vida da tua família. E te falo, Jesus ele é o transformador de vidas, é aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, irmãos, Jesus ele é o Salvador, ele é o transformador, amém? Agradeço a oportunidade e não esqueça de dar o seu like, de dar o seu joinha e se inscreva no canal. Você está no canal Na Mira do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos.